Olá, tá começando mais um Na Torcida e hoje a gente vai falar sobre os benefícios da atividade física para quem já passou dos 60. Vantagens que vão muito além dos cuidados com a saúde. Vem com a gente, o Na Torcida já está no ar. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o médico geriatra Alessandro Soares Werfel e a coordenadora da Cidade do Idoso, Ivete Valdameres Capinello. Olá, sejam bem-vindos. Olá, Marina. Olá, Marina. É um prazer tê-los aqui conosco no Na Torcida. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar muito aí sobre as vantagens, os benefícios dos idosos estarem envolvidos em diversas atividades, né? Mas antes, a nossa equipe foi conhecer um pouco das atividades que acontecem na Cidade do Idoso e encontrou uma turma bem animada por lá. Dá uma olhada. É preciso um motivo bem importante para alguém faltar aula por aqui. Todo mundo atento aos comandos do professor Oscar. Puxa, empurra, gira, concentração para trabalhar o fortalecimento e a resistência, cada um no seu ritmo. A atividade respeita a condição física do participante. Ninguém exige aqui que ele faça um exercício ou se determine uma intensidade. Eles fazem dentro da sua natureza, dentro das suas possibilidades, né? E são exercícios que são direcionados para a faixa etária em que eles estão trabalhando. Fazer com que eles tenham um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de flexibilidade e que isso aí venha a trazer a eles um dia a dia melhor, um bem-estar melhor. Esse é o espaço onde acontecem as aulas de hidroginástica. Cada turma como essa daqui vem para cá 2 vezes por semana fazer as atividades da piscina. Qualidade de vida e bem-estar é o que eles encontram por aqui. O que a senhora acha das aulas? Eu acho bom mesmo, ótimo, porque eu tinha muita dor no meu corpo e agora as dores se foram todos embora. Desapareceram? Desapareceram. Olha só. Sim, quando eu cheguei aqui para fazer o hidro, eu quase não podia caminhar, de dor no joelho. E hoje até correr, se for preciso, eu corro. Na musculação, sala cheia também. Isso que no dia em que gravamos a reportagem o tempo estava chuvoso e frio. Mas nada de ficar em casa. Cada idoso cumpre direitinho o seu treino. A mesma coisa na sala do Pilates, todos concentrados na respiração e no melhor movimento possível. Todas as atividades na Cidade do Idoso, elas são adaptadas à terceira idade, né? Então, o Pilates, aqui nós trabalhamos com o Pilates solo, né? Não é Pilates em aparelhos, mas é um método mais adequado para eles no momento, né, de acordo com as condições físicas de cada um. São sempre muito assíduos, né, participam muito, gostam, até porque eles percebem a mudança da saúde, da melhora da saúde deles, da qualidade de vida de cada um. A dona Serenita reencontrou o prazer de viver aqui na Cidade do Idoso. E adivinha qual o esporte preferido dela? É a bocha, né? Com certeza. Eu jogo canastra, mas a bocha é o meu esporte preferido. Importante que nós fomos para Gaspar o dia 20 de maio e voltamos o dia 25. Trouxemos o primeiro lugar feminino da bocha lá. É eu e minhas amigas, né? Tem a Norma, tem a Catarina, a Ana, a Edna. E eu, a Serenita. A senhora sempre jogou bocha? E aqui, ó, importante que tá meus amigos aqui, que nós sempre treinamos todos juntos aqui, né? É mulher, é homem, é todo junto, mas todo com respeito, tudo amigo. Amigo de verdade mesmo, amigo de coração. E é nas amizades que eles vão descobrindo como é bom compartilhar a vida depois dos 60 anos. Nesse espaço, acontecem os jogos de mesa, reforçando a convivência e mexendo com o cérebro dos participantes. Conhecemos o tio Poleto no meio da canastra. Aqui na Cidade do Idoso, eu, por exemplo, estou com a boca lá na orelha de fazer isso. Porque realmente tem tudo que o idoso precisa. E o idoso realmente ele volta a ser criança. Ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa de uma tranquilidade, entretenimento principalmente, e mexer com o cérebro, mexer com a cabeça. Tanto é que eu estava estudando o catecismo ali, o catecismo chamado canastra, né? E então isso aí ajuda bastante a mexer com o cérebro, né? Então deixa a gente com saúde. Olha só, e o senhor vai bem no carteado aqui?
Não é querer me gabar, mas eu sou campeão, né? Já ganhei a taça aqui do ano passado. Mais do que amizades, a cidade do idoso faz as pessoas até quebrarem promessa. Quase jurei que não queria mais homem na minha vida. E daí conheceu o seu Cipriano? Conheci Cipriano, então eu acho que a gente tem um destino na vida. Porque eu fiquei viúva 2 vezes, sofri, né, com doença. E agora, como é que a senhora está? Agora eu estou bem, estou feliz, estou realizada, realizei o sonho. Tá de namorado novo, marido, né? Marido novo. O seu Cipriano, com quase 80 anos e há 6 meses casado com a dona Lourdes, tem motivos de sobra para gostar desse lugar. Eu encontrei o amor da minha vida, com certeza, né? E como é que foi que o senhor conheceu a dona Lourdes? Eu sempre enxergava ela na hidro ali, pra cá e pra lá, ali por fora, nas danças mesmo, por aí, que sempre saía dança. E eu sempre admirando, meio por longe, né? Aí até que o senhor teve coragem de chegar a falar com ela. Conversemos, ela dizia, eu não quero namorar assim, nós se encontrar nas danças. Viver junto não quero, digo, então não é comigo, eu quero uma companhia para sempre, para todas as horas. E ela não está aqui. Daí saímos daqui um dia conversando, daí ela continuando a dizer que não queria homem para morar junto. Então você faz a tua vida, eu faço a minha, eu vou percurar outra. Daí ela resolveu e voltou para trás, veio me dar um beijo. E ali começou então? Daí começou. Daí eu joguei o laço, lacei. A gente viu que disposição, animação não falta para aquele pessoal, né? Faça chuva, faça sol, eles estão lá e é importante, né? Esse envolvimento em várias atividades para quem já chegou nessa fase da vida, né, pessoal? Isso. Então, Marina, que bom a gente estar aqui podendo contar um pouquinho da cidade do idoso, como funciona, o que acontece por lá. A cidade do idoso, ela já existe há 11 anos. Já passaram pela cidade do idoso mais de 3.000 idosos. Atualmente nós contamos com média de 1.500 idosos e idosas que estão participando do programa. É bastante gente. Agora, doutor Alessandro, a gente viu ali que, pelo próprio relato dos idosos, né, a melhora nos movimentos, na flexibilidade, na qualidade de vida. Esses são os primeiros efeitos que a gente associa aí à prática de atividades físicas na terceira idade. Mas tem muito mais, né? Que tipo de doenças, por exemplo, podem ser prevenidas com a prática de exercícios para quem já chegou nessa fase da vida? Os benefícios são físicos e mentais, né? Na verdade, tanto com a atividade física, que melhorar essa questão da integração social. Mas o controle das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, depressão, pessoas que têm histórico de depressão reduzem o número de medicamentos pela questão da integração social e do benefício da atividade física como um todo. Então são várias doenças que a gente tem como evitar, mas controlar quem já tem essa doença, então controlar e diminuir o uso de medicamentos. Agora, a gente também viu na reportagem que eles passam por uma avaliação física, todo esse cuidado antes de começar a atividade, né? E também cuidado com os limites de cada um. Que cuidados, assim, que cuidados você tem que estar atento antes de começar uma atividade física, principalmente para quem está aí já passando dos 60 anos, no geral, assim, o que precisa cuidar, levar em consideração? Nessa avaliação, basicamente, a gente vai fazer um histórico médico dessa pessoa, né, dessa pessoa acima de 60 anos, e também vai fazer alguns testes físicos para ver suas limitações. E aí vai adequar as atividades, como a gente pode ver no vídeo, que isso a gente vai adaptar de acordo com a sua condição. Então a gente vai ver um histórico cardiológico, vai ver as condições das articulações, dos músculos dessas pessoas e para adaptar o tipo de exercício, se ela vai poder fazer pilates, hidroginástica. Então a gente vai fazer toda essa avaliação nesse início de atendimento. Certo. Agora, Ivete, a gente viu que tem várias atividades, né? Pilates, hidroginástica, tem os jogos de mesa. Como é que funciona a cidade do idoso? Como é que o idoso pode participar? Ele faz um cadastro? Como é que é essa parte? Isso. Então, todo idoso e idosa que já completou os seus 60 anos, ele vem até a cidade do idoso, nós realizamos um cadastro
esse cadastro vai para o doutor Alessandro, o doutor Alessandro avalia todos os idosos e encaminha para a atividade que melhor condiz com a realidade de cada idoso. Hoje nós temos a hidro, piscina aquecida, nós temos musculação, que é uma academia bem completa, e pilates. Aí numa dessas atividades o idoso vai participar. Paralelo a isso, nós temos também a informática, nós temos uma sala de alfabetização, nós temos professora de música, a gente dá aula de violão e acordeon, nós temos um conjunto que também é da cidade do idoso, também contamos com uma professora de música e dança, e ela ensina qualquer tipo de dança. Paralelo a isso, ainda eles têm caminhada orientada com profissional, nós temos a sala de jogos, como vocês viram na reportagem, jogos de baralho, dominó, bocha, onde a gente realiza todo ano 2 torneios, e paralelo a isso, também todos, durante o meio-dia, a maioria ficam para almoçar. Nós contamos então com média de 200 a 220 idosos que permanecem para o almoço. Isso não tem custo nenhum. Tudo isso que eu citei é mantido pelo poder público municipal. Olha só. Agora, doutor, todas essas atividades que mexem mais com o intelectual mesmo, né? A música, os jogos, como é que essas atividades também podem ajudam na prevenção de doenças, por exemplo, como o Alzheimer, como o Parkinson, que são preocupações também? E tem as atividades assim, educativas, né? A gente tem aula de informática também na cidade do idoso e a alfabetização. Todo esse trabalho é para isso, para prevenir essas doenças neurodegenerativas, né? Que poderão acontecer com o passar da idade, acima dos 60 anos, 80, 70, 80 anos. O quê? Estimulando um novo aprendizado, um novo conhecimento, melhorando essa questão da neuroplasticidade, então assim, ativando áreas cerebrais para proteger contra essas doenças. A própria atividade física, a gente já sabe, já se tem estudos que pode prevenir Alzheimer e Parkinson, diminui essa questão da neurodegeneração. Então todas as atividades em conjunto é que vão proteger as pessoas dessas doenças crônicas neurodegenerativas. Né? É muito importante também, né? Trabalhar em conjunto aí, corpo e mente, né? Perfeito. Hoje não se fala só em atividade física sem pensar na atividade intelectual, na atividade cognitiva. Né? Certo. Ivete, também são oferecidas refeições ali na cidade do idoso. Há um cuidado também, um olhar para essa questão nutricional também do que está sendo oferecido ali para esse público? Com certeza. Nós contamos com 5 profissionais nesta área, uma nutricionista, onde ela vem todos os dias. A gente tem um cuidado muito grande com o restaurante, porque ali, como eu já falei, em média de 250 pessoas ficam para almoçar. Então a gente tem um cuidado especial e uma alimentação adequada também. Não usamos nada de fritura, pouco sal, a alimentação é adequada para a nossa faixa etária mesmo. Ai, que bom! E interessante que eles também recebem essa informação para levar para sua casa também, né? Para cuidar da alimentação lá em casa também, Com certeza, né? Até eles comentam que os familiares, depois que eles começaram a participar da cidade do idoso, até os filhos e noras estão cuidando mais da questão do sal em casa. Ah, que Isso ótimo. É importante para nós. Porque o sal é um veneno, né, doutor? Verdade. Não, na verdade, se trabalha também com a parte educativa dos idosos, assim, que é muito importante, sobre se reeducar na parte alimentar, nos cuidados em casa, com os riscos. Uma questão importante, a questão da atividade física, é o risco de quedas. Então, o senhor orientar o que pode ter em casa para evitar que a pessoa tropece, caia. Então, tem várias atividades que se trabalha também com as universidades, né, Ivete? Quanto a isso, trazer o conhecimento, que a gente tem que pensar nisso, trazer o conhecimento para essa faixa etária, para eles entenderem o que está acontecendo com eles e como é que eles podem evitar os riscos que acontecem nessa idade. Né? Ah, perfeito. A gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto. No próximo bloco, vamos falar da participação da Unichapecó nos Jogos Universitários Catarinenses e seguir a nossa conversa aqui então sobre saúde física e mental na terceira idade. A gente já volta.
Com o advento da internet, as clássicas histórias em quadrinhos encontram uma nova forma de circulação. As webcomics, ou HQtrônicas, surgiram na metade dos anos 90 e, através de CD-ROMs, iniciaram sua transição para o mundo digital. Entre as principais vantagens de se utilizar esse meio está a facilidade no acesso ao conteúdo e a disponibilidade de relação entre o leitor e o autor. Auriele Alves Adam, na monografia do curso de Design Visual, desenvolveu webcomics para Facebook e Instagram. As webcomics trazem 5 publicações em forma de história em quadrinhos que trazem reflexões sobre os direitos humanos. A primeira é sobre uma viagem no tempo em que o personagem principal contextualiza e explica de forma didática os conceitos e a história dos direitos humanos. Os demais enredos situam o leitor a respeito dos tipos de direitos existentes e o que aborda o documento da Declaração Universal de Direitos Humanos. Além dos direitos individuais de liberdade e igualdade, a HQ reforça os direitos dos serviços e aos que fazem referência ao lema da Revolução Francesa. Ainda abordam os direitos ao acesso à tecnologia e bioética. Atualmente existem diversos sites com o propósito de reunir webcomics. Um exemplo é o www.guiadosquadrinhos.com, uma base de dados brasileira criada para catalogar HQs publicadas no Brasil. Eu sou Laura Fiore e este é o ONU Ciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Estamos de volta e na torcida pelos atletas da UNO Chapecó que vão participar dos Jogos Universitários Catarinenses. A Valéria Sense conta mais pra gente. Oi, Valéria! Olá, Marina! A UNO Chapecó está se preparando para o JUX, que inicia na sexta-feira, e a competição vai estar espalhada por 3 cidades, Joinville, Jaraguá do Sul e Palhoça. Eu estou aqui com o professor Felipe Corbellini, ele que é coordenador do NDU. Professor, eu gostaria que você começasse falando qual que é a expectativa da UNO Chapecó para essa competição e o que ela representa. Olá! Então, os Jogos Universitários Catarinenses são a maior competição universitária do Estado. Eles têm uma representação muito grande para a nossa instituição, até pelo nível de investimentos que nós fizemos nas modalidades esportivas. Então, nós temos mais de 100 bolsistas atualmente na instituição e a UNO Chapecó tem no seu DNA o apoio ao esporte. Então, historicamente, nós temos alcançado boas colocações nesses jogos universitários. Então, nós temos atletas e tanto de modalidades individuais quanto equipes de modalidades coletivas que têm conquistado bons resultados nas últimas edições e, novamente, para essa edição, a gente espera que as modalidades tenham um bom desempenho. E tem, professor, alguma modalidade que vocês estão esperando medalha, que tem maior probabilidade de trazer um troféu aqui para a UNO Chapecó? Então, historicamente, num passado recente, a gente tem o futsal feminino, que tem sempre tido bons resultados. O próprio voleibol feminino também é uma modalidade que a gente deposita bastante expectativas. O atletismo sempre tem atletas, tanto no masculino quanto no feminino, que tem trazido bons resultados para a UNO Chapecó. Esse ano a gente tem a estreia do futebol feminino também, que já tem uma representatividade no município de Chapecó e estará representando a UNO Chapecó. Então são várias as modalidades que a gente tem expectativa de que possam trazer medalhas para a nossa universidade. Professor, e essa competição vai estar reunindo várias universidades de Santa Catarina, né? O que representa para a UNO Chapecó, para os atletas, essa integração com outros estudantes de outras universidades? Então, como a gente falou, a UNO Chapecó ela apoia massivamente o esporte e muitas vezes esses representantes são ainda desportistas amadores que recebem a bolsa de estudo, que têm auxílio de custo, mas eles não têm um salário fixo como atletas. Então também é uma possibilidade de integração
com outras universidades, são várias instituições do estado que estão participando, e também o JUCS ele dá as equipes melhores colocadas, as modalidades, no caso, melhores colocadas, elas têm acesso ao JUBS, que são os Jogos Universitários Brasileiros, que passa por uma fase regional e depois passa por uma fase nacional. Então também nos recentes anos a gente tem conseguido classificar algumas modalidades para esses jogos, então a UNO-Chapecó sempre é um nome bastante forte, bastante temido, digamos assim, nesse meio esportivo universitário, tanto do estado de Santa Catarina quanto a nível de Brasil. Então, muito obrigada, professor. Nós desejamos uma boa sorte para os atletas da UNO-Chapecó. Lembrando que a UNO vai estar participando do JUCS com 10 modalidades. Voltamos com você, Marina. Agora a gente volta a falar sobre os benefícios das atividades físicas, da socialização na terceira idade, da cidade do idoso. Doutora Alessandra, a gente estava conversando da importância também de todo esse lado de socialização, de envolvimento com as amizades, de conhecer novas pessoas, para quem já chegou na terceira idade, né? Como é que isso também atua na prevenção à saúde física e na saúde mental, principalmente? Na verdade, assim, por exemplo, a depressão na terceira idade do idoso, ela é bem atípica, é diferente de uma depressão de uma pessoa mais nova. Ela se manifesta muito mais com sintomas físicos, muitas vezes, do que o quadro clássico de tristeza, falta de desinteresse, simplesmente com dores, dor de cabeça, né, dor de estômago. E isso a gente consegue perceber esses sintomas e trabalhar isso na questão da integração social e no exercício físico, né? Então, essa questão da participação em grupo traz modificações nesses quadros assim que a gente está relatando e traz benefícios principalmente na diminuição do uso de medicamentos antidepressivos, né, e medicamentos ansiolíticos, né. Por quê? Porque essas pessoas mudam a sua maneira de ver a vida, porque quando estavam em casa já não tinha às vezes um marido, não tinha uma esposa, os filhos já saíram de casa, estão longe, não tem tempo para eles, e essa integração buscando pessoas com a mesma característica, com afinidades semelhantes, né? Isso traz um benefício e uma melhoria de qualidade de vida, né? Pois é, você falou sobre essa questão das dores, dos sintomas que se manifestam pelas dores. E muitas vezes as famílias não prestam tanto atenção porque acham que isso é da idade, ou é uma maneira de tentar chamar atenção, tá sempre com dor, né? E às vezes desprezam esses sintomas. É um sinal de alerta quando o idoso começa a manifestar muitas dores? Muitas vezes não é físico. E assim, e pode ser mesmo para chamar atenção aquela dor, né? Mas aquela chamada de atenção é pela falta de alguma coisa, pela falta de alguém, do seu interesse, da sua atenção, do seu carinho, do carinho do familiar. E o que é que acontece? Num centro de convivência, isso modifica, porque lá ele vai ter atenção, ele vai ter o carinho que ele precisa. E isso pode se modificar. E essas dores acabarem desaparecendo. Então a dor pode ser manifestação, sim, de uma falta de interesse, uma desatenção de alguém que ele gostaria que tivesse essa atenção. Até porque, né, Ivete, são pessoas que construíram as suas vidas, né? São de uma geração que a vida era construída em torno da família, né? Do companheiro, da companheira, dos filhos, da criação dos filhos. E no momento que isso começa a faltar, vai obrigatoriamente acabar abrindo um vazio que a cidade do idoso está ajudando a preencher aí já há 11 anos, né? Isso. Com certeza, assim, a gente tem certeza mesmo que esse programa deu muito certo, até pelos depoimentos que os próprios idosos dão, o retorno que eles dão para nós. Como o doutor Alessandro disse, eles diminuem de tomar o medicamento antidepressivo, hipertensos, melhoram com atividade física e sem contar com os grupos de convivência que a gente faz e realiza semanalmente. E também eu gostaria de salientar aqui as parcerias que a gente tem, inclusive com a UNO-Chapecó. Muitos TCCs são feitos, muita pesquisa é feita na cidade do idoso e realmente lá eles vivem e convivem como uma família. E eles acham muito falta, por exemplo, nós paramos em janeiro, é o mês de férias, eles não gostam desse mês, porque eles não têm onde ir, ficam só dentro de casa, como eles dizem,
comendo e dormindo, e não fazem atividade física, não tem essa convivência com os colegas, então para eles o mês de janeiro não é tão legal. Certo. A gente viu também que muitas histórias de amor acabam surgindo, né, ali na cidade do idoso, os idosos acabam se identificando. Como é que vocês avaliam, assim, qual a importância nessa fase da vida de se, de repente, descobrir um novo amor, de encontrar um novo companheiro? Como é que isso também ajuda? Então, para ser feliz não tem limite de idade. Nós temos que ser felizes a vida toda. Eles, através da internet, aprendendo na cidade do idoso com aulas de informática, eles também acessam a pessoas de outros municípios, de outros lugares. Olha, e até casamentos já saíram. Há 6 meses foi realizado também um casamento de um idoso de 78 anos e ela 76, que era o sonho dela, casar na igreja, e nós realizamos esse sonho deles. Foi muito lindo. Então, assim, não tem. Eles vão lá, eles se conhecem, ficam juntos, conversam e passam, às vezes, o resto da sua vida. Na verdade, assim, ó, como a gente falou, essa questão da faixa etária, tem várias perdas. E quando acontece um novo relacionamento, o que vem? A autoestima. Né? Essa pessoa vai recuperar a autoestima e ter novas perspectivas, né? Novas perspectivas. Buscando o quê? Novos planejamentos, novas motivações. E esse é um dos benefícios de um centro de integração, onde vai acontecer novos relacionamentos, né? Olha só que importante, que interessante, né? E isso tudo é mais qualidade de vida, é mais saúde, né? Tira o foco de outras preocupações. Inclusive o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos idosos que participam. E eu vou aproveitar esse momento para fazer um convite também para quem já completou os 60 anos e não conhece a cidade do idoso, venha até nós, venha fazer uma visita, venha conhecer e venha participar. Pode estar de portas abertas o ano todo? Como é que funciona, Ivete? Sim, nós fizemos a inscrição de fevereiro até novembro, o ano todo. Aí, é claro, vem, faz o cadastro, como eu expliquei, passamos pelo Dr. Alessandro e ele entra na lista e já encaixamos para a atividade física. E as atividades recreativas, no momento que entrou e realizou o cadastro, pode participar. Para quem não sabe, a Cidade do Idoso funciona aqui no Parque da EFAP, né? Mas atende idosos de todos os bairros, é só aqui da EFAP, como é que funciona? Então, nós atendemos idosos de todos os bairros do município de Chapecó, inclusive do Marechal Bormann. Tem gente que pega 3 ônibus até para chegar até a Cidade do Idoso. E uma coisa assim que eu achei muito interessante, do Marechal Bormann tinha uma pessoa que não sabia ler, não conseguia vir porque não conseguia pegar o ônibus, porque ela não lia. Hoje ela está alfabetizada, ela está viajando, vem sozinha, antes ela tinha que vir com alguém da família, hoje ela consegue ler, pega o ônibus sozinha e já viaja sozinha. Olha. Então, assim, nós atendemos realmente todos que moram no município de Chapecó. Agora, Ivete, doutora Alessandro, histórias como essa, eu imagino que vocês devem ver com frequência, vocês que estão há tanto tempo na Cidade do Idoso, essas histórias de transformação, né? Tantos idosos que já passaram por ali. Como é que é poder fazer parte desse momento? Como é que é a experiência de trabalhar com pessoas que já chegaram nessa fase da vida, conhecer tantas histórias de vidas diferentes? Eu sempre falo assim, se os idosos estão felizes com a Cidade do Idoso, nós estamos mais felizes ainda por fazer parte da vida deles. Eles consideram a gente como da família realmente. Às vezes, em casa, eles não desabafam, eles têm receio de falar qualquer coisa. E para nós, eles contam, a gente tenta ajudar, tenta encaminhar. É prazeroso e gratificante trabalhar com os idosos. Para o senhor também? Não tenha dúvida, né? Foi a minha área de atuação que eu escolhi, e é como a gente comenta sempre, essa experiência que eles nos passam é gratificante. Isso a gente leva para outros idosos para poder ir ajudando cada vez mais. Então sempre vai ser confortante a gente participar dessas atividades e desses acompanhamentos, né?
E agora é um outro ritmo também, né? Talvez você tenha tido que se adaptar de repente num primeiro momento, porque as consultas elas são mais demoradas, é todo um outro ritmo de trabalho, né? Na verdade, o ritmo é dele, né? A consulta é do paciente, então da pessoa, né? Então a gente vai entrar naquele ritmo, a gente já deixa o espaço de tempo para isso, né? O ambiente é adaptado para que essa pessoa tenha o tempo dela. Então, tudo isso a gente está sempre pensando na melhoria de condições para eles. Então, a gente sabe que o tempo é 40 minutos, 1 hora, e é isso que a gente vai levar e vai dar espaço para eles falarem. A gente tem que deixar o idoso falar, se manifestar, que é aí que a gente vai conhecer ele. Com tanto tempo, com tantas histórias, a gente tem que deixar ele colocar para fora, falar, né? Tem muitas pessoas que consideram o idoso pessoa fragilizada, desprovida. É o contrário. O idoso tem muita vida, muita disposição. Eles dançam a tarde inteira, sem cansar, inclusive. Mais que muita gente nova, né? Com certeza, levam muita gente nova no bolso. Às vezes mais do que nós também. É verdade. Agora, até porque a expectativa de vida, né, ela vem crescendo a cada ano, então envelhecer bem, né, envelhecer cada vez melhor, acho que vai ser o desafio de todos nós, né? A expectativa média de vida de Santa Catarina é a maior do Brasil, né, hoje, né? Isso, dados do ano passado de 2018, já nos mostram, né, que a expectativa média de vida de Santa Catarina é a maior do Brasil. Ou seja, nós temos uma geração de idosos que cresce cada vez mais e a gente tem que saber melhorar essa condição deles, né? Para eles viverem muito, mas viverem bem. É isso que a gente procura. E um centro de convivência, como a Cidade do Idoso, serve para isso, para melhorar essas condições. Não só viver bastante, porque só viver bastante, mas viver mal, talvez não seja tão não é interessante, né? Então a gente tem que viver bem esse tempo todo, né? Inclusive, a gente recebe muitas visitas do Rio Grande, do Paraná, também de Santa Catarina, que eles vêm conhecer o nosso centro, na Cidade do Idoso, para implantar algumas coisas nos municípios deles. Até a semana passada nós tivemos a presença de Nova Petrópolis, que veio aqui conhecer, saíram encantados com o que eles viram aqui. Que é uma região tradicionalmente também de longevidade, né? E veio aqui buscar referência, olha que bacana, né? E a Cidade do Idoso é um projeto que vem se tornando referência, né? Premiado internacionalmente, né? Ai, que bacana. Pessoal, muito obrigada por terem estado conosco hoje, contando um pouquinho mais dessa experiência e trazendo informações importantes aí, né, sobre saúde física, saúde mental na terceira idade, que com certeza são úteis para quem já chegou nessa fase e para quem quer chegar lá também com saúde, né? Para a gente encerrar, o que a gente poderia deixar de recado aí, então, para quem já está na terceira idade, de repente está meio tristinho em casa, e para quem está se preparando para chegar lá? Então, para quem está em casa, a gente faz o convite para vir para a Cidade do Idoso e já gostaria de te agradecer a oportunidade que você nos deu para passar um pouquinho do que acontece na Cidade do Idoso. Mas fica aqui o convite, venham até nós que vocês vão se sentir bem e felizes. Certo. Do ponto de vista de saúde, assim, ó, as pessoas acima de 60 anos busquem seus espaços, né? A Cidade do Idoso é um espaço, mas assim, ó, existe os centros dos grupos nos bairros que as pessoas, os idosos podem fazer atividade física, e isso é importante, a gente tem que se manter fazendo exercício físico, atividades intelectuais, buscar novos conhecimentos. Isso é que nos vai tornar saudável e vai nos fazer envelhecer com grande longevidade e bem, né? Certo, muito obrigada, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Esperamos recebê-los outras vezes aqui. Obrigada. Está terminando mais uma edição do Na Torcida. Você pode rever esse programa no canal 15 da NET ao longo da semana e também nas nossas mídias sociais. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!